ainda falando sobre eleições, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou uma ação contra o presidente Lula por causa da homenagem recebida pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval desse ano. A matéria já está aqui do lado para vocês e a gente falou muito sobre isso aqui no Contexto Metrópolis. Essa ação, quem julgou foi o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Antônio Carlos Ferreira, e ele rejeitou um pedido apresentado pelo PL contra o presidente Lula e também por conta da homenagem que recebeu da Acadêmicos de Niterói. O partido havia solicitado ao TSE a produção antecipada de provas para apurar a suspeita de uso de recursos públicos, além de reunir informações que pudessem embasar uma eventual ação de investigação judicial eleitoral, a famosa AIGE, contra a possível chapa de Lula à reeleição. Bom, na decisão, o corregedor afirmou que o PL não apresentou elementos suficientes para comprovar dificuldades e obstáculos na obtenção de documentos a respeito do desfile. Segundo o corregedor, embora exista compatibilidade do procedimento de produção antecipada da prova com o processo eleitoral, não se legitima o cabimento no caso concreto. O ministro do TSE também ponderou que o pedido do PL configura a utilização do processo judicial como mecanismo exploratório de obtenção ampla e indiscriminada de informação, medida que é incompatível com os pressupostos de necessidade e utilidade que legitimam o ajuizamento das ações probatórias autônomas. Felipe, eu acho que essa história desse desfile dessa escola de samba ainda vai voltar a ser falada e bastante ao longo de toda a campanha eleitoral. Outras ações vão ser protocoladas, isso ainda vai voltar à tona durante a campanha eleitoral de fato, depois de abril. Muita água ainda vai rolar sobre esse desfile que vocês estão vendo da escola de samba que homenageou a história do presidente Lula e que não ficou somente ali na homenagem da história de vida do presidente, que falou sobre outros presidentes, falou sobre escala 6x1, falou sobre alguns assuntos que são importantes na atualidade. Não ficou muito só na homenagem ao presidente Lula, não. Resolveu falar também de outros presidentes e outros políticos relevantes também nesse desfile da escola de samba. Muita gente não gostou, desagradou principalmente a oposição, obviamente. Então, isso ainda vai ser caso de justiça até o final das eleições, é claro. Tudo que puder subsidiar alguma coisa na justiça eleitoral para outra parte vai ser munição, né, Felipe? Tudo que puder ser munição vai ser utilizado. Exatamente, exatamente. A posição está articulada para bater todos os pontos levantados pelo governo, né? E essa homenagem do Lula, que a escola de samba ali de Niterói fez, né? A gente falou aqui no programa o tempo inteiro, né, Neila? Que foi uma propaganda eleitoral antecipada, sim, né? Sobre qualquer. Eu acho que você olha o desfile, né? E essa homenagem tem conteúdo de propaganda eleitoral antecipada, né? E mais do que isso, né? O Lula, por conta dessa homenagem a ele, né? Ficou na imprensa de forma desigual comparado aos outros pré-candidatos à presidência da República, né? Se falou do desfile, se falou do Lula, foi mostrado ao vivo o desfile numa emissora, né, de grande alcance público, né? Ou seja, então foi sim, né, uma propaganda eleitoral antecipada, né? Mas, infelizmente, como a gente colocou aqui também no programa, naquele momento, Neila, não há uma efetividade na legislação brasileira sobre questões pré-eleitorais, né? Tanto é que a pena, né, que você paga por propaganda eleitoral antecipada é R$25 mil, no máximo, né? Ou né, o valor gasto pela campanha eleitoral. Ou seja, quanto é que custou esse desfile? R$5 milhões? R$6 milhões? Né? Ou seja, o máximo que o Lula e o PT vai gastar, né, caso seja condenado, né, nessa propaganda eleitoral antecipada, é R$5, R$6 milhões, que é muito pouco frente ao fundo eleitoral do PT, né? Ou seja, paga, ainda tem
um resto, né, do fundo eleitoral muito maior, né? Ou seja, vai fazer cosquinha no orçamento do PT para as eleições. E a gente vai ver, nesse ano, né, um contencioso muito grande no Tribunal Superior Eleitoral, e que é normal, o período polarizado, Leila. Na eleição passada, a gente teve uma eleição polarizada, um contencioso muito grande dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E esse ano, né, a tendência é ficar ainda maior o contencioso, e essas questões do desfile em homenagem ao Lula devem voltar ao tribunal por vários outros partidos, outros políticos e outras pessoas que denunciaram a propaganda eleitoral antecipada do PT e do Lula, Leila. Exatamente, assunto que ainda vai render muito durante esse ano de 2026.